E aí, seja muito bem-vindo a essa rápida apresentação, onde eu vou te mostrar como que é possível ter mil e uma maneiras diferentes de vender o seu produto na internet. Meu nome é Rodrigo Nogueira e talvez você esteja se perguntando, como assim mil e uma maneiras diferentes? Bom, eu vou te explicar rapidamente. Qual que é o grande erro que a maioria das pessoas cometem na hora de tentar vender um produto ou serviço na internet? É muito simples. Uma coisa que é muito comum de acontecer no marketing digital e que as pessoas acabaram se acostumando com isso é vender o mesmo produto com a mesma estratégia, com a mesma oferta, com a mesma abordagem. Ou seja, as pessoas se acostumaram aí no marketing digital ou na internet como um todo beleza, elas querem vender um produto ou um serviço, mas elas usam sempre a mesma estratégia para vender aquele produto ou serviço, com a mesma abordagem, ou seja, a mesma forma de se comunicar e muitas vezes com a mesma oferta. Rodrigo, qual que é a diferença de cada uma dessas coisas? Então, por exemplo, a mesma estratégia que eu digo aqui, eu poderia chamar de a mesma campanha, né? A mesma campanha de marketing. Então, digamos, se eu vou fazer um webinário, uma aula ao vivo, uma palestra, uma campanha de promoção, as pessoas acabam se acostumando a repetir o mesmo processo, repetir a mesma campanha. Isso começa funcionando. No primeiro momento, isso gera um tipo de resultado. Mas o grande erro é você não ampliar o teu repertório, você não ter diferentes maneiras de vender aquele produto, sempre usar a mesma estratégia, a mesma campanha. Quando que eu falo sobre oferta, o que eu falo? É o que o cliente leva. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma oferta, então digamos, vai ser sempre os mesmos bônus, vão ser sempre a mesma garantia, vai ser sempre os mesmos módulos, por exemplo, se eu estou falando de um curso online, os mesmos capítulos, os mesmos encontros, se eu estou falando de uma mentoria, né? Então, eu repito a mesma oferta, eu repito o mesmo estímulo, eu repito a mesma coisa sempre, né? E a mesma abordagem, que é como você fala, né? Como você se comunica para o seu público, né? Que abordagens você usa? Você está se comunicando como ganho, né? Atingir um objetivo? Você está se comunicando como revelar um segredo? Você está se comunicando como quebrar uma objeção? Ou seja, o grande erro é quando você repete esses padrões por um longo tempo. O que acontece, né? Quais as consequências disso? E talvez você esteja passando por isso. Consequências disso. Quais que são as consequências disso, né? Quais os problemas e consequências disso? Né? Eu coloquei consequências e não estava dando certo. Quais que são os problemas e consequências disso? Custo por aquisição sobe. Primeira coisa que começa a acontecer com o tempo é, por você estar repetindo o mesmo estímulo, o mesmo produto, às vezes a mesma página, o mesmo tipo, o mesmo formato de campanha, você começa a atingir o mesmo perfil de pessoa. Então, quando você começa a atingir o mesmo perfil por um longo tempo, o teu custo por aquisição começa a subir pela falta de um repertório de estímulos diferentes, de abordagens diferentes ou até de campanhas diferentes. Eu trabalho no marketing digital desde 2013, então eu já vi e vivenciei cenários e bastidores diferentes de inúmeras empresas, de inúmeros orçamentos, e algo que se repete na maioria das vezes é repetir sempre os mesmos padrões, e esse padrão sempre acontece e sempre termina como? Com o custo por aquisição subindo. E o grande problema disso, que acontece na maioria das vezes, é que as empresas esperam demais. Né? Esperam demais para mudar, esperam demais para ter um repertório, esperam demais, e aí quando vai ver já é tarde demais, já vai ter que lidar com essa baixa de lucro, com esse aumento de custo. Então esse é o primeiro problema que causa. O segundo problema, limitação de público. Esse problema de limitação de público, ele aqui no Brasil é de um pouco diferente, né? Porque a gente tem um mercado gigante, tem muitas pessoas, mas aqui que eu tô falando é, você, às vezes, com o teu produto, com o teu serviço, você poderia vender para outros perfis de pessoas que têm condições de pagar, que fazem parte do teu público ideal, né? Só que por você ficar limitado a sempre a mesma estratégia, a mesma oferta e a mesma abordagem, você acaba não diversificando o mesmo público com estímulos diferentes. Então, esse é um outro problema que é super comum de acontecer. Às vezes tem um mercado gigante, mas você acaba por não ter esse repertório
limitando e não conseguindo trazer outras pessoas a mais. Qual um outro problema? Dificuldade com lucro. Como assim, Rodrigo? É muito comum dessas estratégias irem saturando com o passar do tempo. Então, às vezes a pessoa tem uma boa estratégia, ela tem uma estratégia que funciona, mas ela fica limitado a repetir somente aquela mesma estratégia. Então, vamos aqui um exemplo prático. Digamos que eu tenho uma palestra ao vivo, um webinário, né? Um lançamento, né? Mas digamos que eu tenho uma palestra ao vivo. Essa palestra ao vivo, a cada 100 pessoas que se cadastram nela, eu converto 5%. Um exemplo. Ou seja, o saldo disso são 5 vendas para cada 100 leads, ok? Faz sentido? Qual o grande problema de eu ficar preso na mesma oferta, na mesma abordagem, no mesmo estímulo, no mesmo formato de campanha? Eu tenho 95 pessoas que não compraram no primeiro momento. E o que muitas pessoas fazem aqui, e é uma realidade muito comum, ao invés delas terem estratégias para monetizar essas 95 pessoas, variando campanha, variando oferta, variando abordagem, elas simplesmente ficam trazendo novas 100 pessoas, trazendo novas 100 pessoas e vendendo 5. Traz mais novas 100 e vendem 5. E esse número de pessoas que não compraram vai ficando acumulado e cada vez mais o custo para trazer essas 100 pessoas, o custo por lead, vai aumentando e a lucratividade diminuindo. Quando que, às vezes, você teria 95 pessoas que, se você tivesse uma nova abordagem, né? Uma nova abordagem, ou seja, até repetindo o mesmo formato de aula, mas de uma forma diferente, né? Uma nova oferta, ou seja, as pessoas viram o teu produto, mas elas não se conectaram, ficou uma objeção, ficou uma dúvida, ou seja, se você tem um repertório de ofertas, você poderia converter esse público de uma maneira interessante. Ou uma nova campanha, quem sabe, por que não? Uma campanha diferente, um estímulo diferente, chama para uma promoção, leva para um grupo de WhatsApp e converte, ou seja, tem um formato de campanha diferente. Ou até mesmo um novo produto, né? Um novo formato de entrega daquela mesma solução. Quando você não tem essas 4 variáveis, você entra num grande problema que eu chamo de ciclo da falência. Por que é esse ciclo da falência? Porque naturalmente o teu custo por aquisição de novos clientes vai subir, a tua dificuldade de lucro vai começar a bater na porta e cada vez mais vai ser difícil trazer essas novas pessoas. Quando que, na maioria das vezes, você poderia ter novas abordagens, novas ofertas, campanhas diferentes ou até mesmo novos produtos para entrar no ciclo de lucratividade. O que é que eu quero te falar agora? Como resolver isso? A maneira que você tem para resolver isso é criando um repertório. Um repertório de quê? De campanhas, de ofertas, de abordagens e de até mesmo produtos, por que não? Por que não ter produtos diferentes? Mas, o que é mais simples aqui? E qual que é o que eu recomendo que você comece fazendo? Primeira coisa, é você vai diversificar. Se você tem um processo de campanhas que funcionam bem, você vai começar variando as tuas ofertas. Ou seja, todo mundo que já passou pelas tuas campanhas, você pode simplesmente fazer uma oferta que é um estímulo diferente para atender um perfil diferente. Entenda que em todo perfil sempre vão ter céticos, sempre vão ter empolgados, sempre vão ter pessoas que estão frustrados, ou seja, são pessoas com perfis em momentos de compra diferentes. Se você sempre repete a mesma oferta, você vai deixar de aproveitar perfis de compra, perfis comportamentais, padrões de comportamento no momento da decisão, de um processo de tomada de decisão, simplesmente porque você está limitado a vender sempre do mesmo jeito, falando da mesma forma e entregando as mesmas coisas. Então, se você quer resolver isso de maneira simples, você precisa ter um repertório de ofertas, abordagens, ou seja, maneiras de chamar a atenção. Aqui, a abordagem está atrelada ao que é o ativo mais importante da internet, atenção. Se você não consegue chamar a atenção com estímulos diferentes, você sempre vai ter exatamente o mesmo problema de lucro e aquisição de clientes. Então, a abordagem está atrelada ao quê? Como você chama a atenção de maneiras diferentes. E aqui você pode falar de segredos, aqui você pode falar de passo a passo. Aqui você pode ter inúmeros formatos diferentes. E campanhas é como você vende esse produto ou serviço. Bom, se você assistiu até agora e quer resolver isso de uma vez por todas, eu tenho algo especial para você. O que é isso? Eu tenho um livro digital que se chama Campanhas de Vendas Lucrativas.
nesse livro digital, eu trouxe um compilado das melhores formatos de campanha, dos melhores formatos de oferta, de diversas, mais de 30 abordagens e de formatos de produtos diferentes. Então, vamos lá. Novas campanhas. Então, são mais de 20 formatos de campanhas. Ofertas. Novas ofertas. São mais de 20 variações de ofertas, né? 20 variações. Tem para vender para quem é cético, tem para vender para quem é empolgado, tem para vender para quem é frustrado, tem para vender para desconhecidos. Então, ofertas diferentes, com estímulos diferentes para vender para públicos diferentes. É isso que vai garantir com que você tenha vendas todos os dias, novos clientes todos os dias, vender mais vezes para o mesmo cliente e aumentar o teu ticket médio por cliente dentro da tua empresa. E que mais? Abordagens. Dezenas de abordagens diferentes para você chamar a atenção de perfis diferentes de compra e também formatos diferentes para produtos. Se você quer diversificar os teus produtos, a entrega dos teus produtos, lá dentro vai ter um manual completo sobre isso. Bom, esse livro digital ele está disponível por tempo limitado com promoção especial. O valor dele é R$ 67,00. R$ 97,00. Mas aqui nessa página você vai ter um valor de desconto para esse livro digital. Ao fazer a inscrição dele, tem um benefício especial. Eu gravei uma aula completa, um workshop detalhando todo o livro digital. Então é um bônus especial para você gravado, onde você tem acesso ao livro, que ele pode estar impresso na tua mesa. Sempre que você for criar uma nova campanha, você pode olhar para esse livro digital ou tá no teu celular. Sempre que você for gravar um stories, um vídeo, um webinário, esse livro vai estar contigo para ser o teu guia de fato. E eu ainda gravei uma aula completa que vai estar de bônus para que você possa assistir e colocar em prática. Eu não sei por quanto tempo essa promoção vai ficar por tempo limitado. E por que eu digo isso? Porque esse livro ele é uma das bases da minha metodologia de trabalho. Essa metodologia de trabalho, de diversificação de campanhas, ofertas, produtos, ela faz parte da minha consultoria premium e dos meus programas de mentoria, que tem um valor muito maior do que R$ 29,00, R$ 39,00, R$ 47,00, que é o valor que você está encontrando nessa página. Ou seja, é uma oportunidade de você ter acesso a uma metodologia que já ajudou a gerar mais de 100 milhões em vendas para os clientes e projetos que eu já trabalhei, aplicando exatamente isso. Diversificação, baseado no comportamento dos clientes, baseado nas abordagens diferentes para você vender mais. Então, se você quer aproveitar isso e ainda alguns bônus especiais, toca no link abaixo e garante agora a tua vaga com o valor promocional. Aproveita também assim que você fizer a inscrição e ficar ligado nos próximos vídeos, que é provável que apareça algumas coisas especiais a mais para você. Lembra também de acessar a área de membros desse programa e assistir a aula. Baixa, deixa ele no teu celular, porque esse livro digital vai te ajudar muito. Beleza? Um forte abraço, espero que seja o primeiro passo de muitas coisas aí que a gente possa trabalhar junto e que eu possa te ajudar nessa jornada. Beleza? Até mais!